Tirando a tela, vai ficar estranho de início, mas vou colocar aqui. Ó. Ok, então a gente tinha colocado para o desenvolvimento da iniciação científica aqui. A gente já tinha colocado mais ou menos o que vocês precisariam apresentar para a versão final, tá? Então, quando a gente estabeleceu, cada um de vocês pegou um gene diferente. Então, cada um ficou responsável por um gene e trabalhar em cima desse gene. Então, dentro do modelinho que eu tinha colocado para fazer o desenvolvimento e agora o relatório final de iniciação científica, então todos vocês vão ter que fazer, seguem, obviamente, as normas lá que estão lá no site da PUC, da PROP, tá? E verifiquem se ela contém da introdução. Eu acho que essa parte todos vocês já têm já uma estrutura pronta. Fala um pouquinho sobre o autismo, as causas do autismo. Lembrando, quando a gente fala de autismo, existem várias causas do autismo. Tem fatores genéticos preponderantes, tem fatores ambientais e a interação de ambos. E aí, obviamente, a gente vai dar um foco principalmente sobre a parte genética do autismo. Hoje a gente sabe que tem mais de 1000 genes envolvidos no autismo. Desses genes, alguns têm um peso maior, outros têm um peso menor no autismo. Alguns desses genes estão associados ao autismo propriamente dito, ao autismo puro, e alguns estão associados ao autismo de natureza sindrômica. Então, que além do autismo, ele cursa uma outra condição genética conhecida ou definida, igual síndrome X frágil e assim em diante. Então, vocês vão fazer toda essa parte de introdução, colocando sobre e depois finalize sobre o gene específico que estão trabalhando. Os objetivos, vocês já tinham definido o objetivo geral e específico na versão inicial da iniciação científica de vocês. Lembrando que na versão final, lembrem de alinhar bem os objetivos do trabalho de vocês com os resultados apresentados. Então, se vocês colocaram tal, tal e tal objetivo, nas respostas, os resultados, tem que apresentar todas as respostas aos objetivos estabelecidos. Se não tiver colocado, então reformulem os objetivos para poder finalizar bem de acordo com o que precisa. Tá? Metodologia, quase todos vocês colocaram, então, alguns acrescentaram uma revisão sistemática, uma revisão, alguma coisa assim, mas todos em cima de uma busca ativa, em cima de bancos de dados, para verificar sobre a ação dos genes para cada tipo de alteração envolvidos no autismo e autismo sindrômico. Então, a gente já tinha colocado alguns sites, como o NCBI, GenBank, OMIM, o Swing, os FARI. Eu acho que aqui não tinha nem colocado os FARI, mas já vou listar até esse aqui, colocar, porque os FARI é importante para vocês. Os FARI, o Franklin também, que é interessante. Eu já coloquei o OMIM, NCBI, o HPO, tá? Lembrando, nem todos vocês vão encontrar o gene, informações do gene em todos os bancos de dados, que às vezes o gene tem um peso maior ou menor. O Varsome, eu acho que pode colocar também, quem quiser também entrar. GESFARI, Franklin, HPO, Varsome, NCBI, OMIM. Eu acho que vocês vão colocar, são os principais, que vocês vão conseguir trabalhar em cima. E também a revisão usando os bancos de dados do PubMed, quase todos vão remeter a eles. Então, dos resultados na versão do relatório final, vocês vão ordenar de acordo com os objetivos de vocês, tá? Para ficar uma coisa linear, mas lembrando que vocês vão ter que apresentar resultados. Eu acho bem importante colocar com ilustrações, com planilhas, com fluxograma, com alguns prints de tela de alguns bancos de dados, de genes, se tiver uma foto da estrutura da proteína, alguma coisa assim. Então, vocês podem enriquecer visualmente o trabalho de vocês, principalmente porque na Semana de Ciência e Tecnologia, que vocês vão ter que apresentar o resultado da IC de vocês, eu acho que visualmente fica muito mais fácil,
Então, uma tabela, uma planilha, um fluxograma, imagens, eu acho que facilita até na hora de vocês falarem. Então, aqui nos resultados, né, eu coloquei também uma sequência que vocês podem colocar do que é interessante contemplar no trabalho de vocês. Basicamente, eu acredito que todos os tópicos vocês vão acabar encontrando informações, né? Então, o sumário, vocês podem referir do NCBI, então vocês vão falar o gene tal é um gene que está associado à produção de uma proteína que age em tal e tal local. Não esqueçam de colocar na sequência desse sumário, falando do gene e da importância desse gene no autismo, algumas informações genéticas. Então, vocês podem escalonar, tá, nos resultados. Então, o gene faz isso e aquilo. Em termos genéticos, em termos moleculares, esse gene está presente no braço longo do cromossomo 15, da região tal, banda tal. A posição genômica vai da posição 1.742.000, não sei o que, até não sei o que tal. Coloquem informações genéticas sobre isso. É um gene pequeno, é um gene grande, ele tem quantos exons, quantos introns, ele faz remodelamento, ele faz uns plasmas alternativos, quantas proteínas ele consegue produzir, ele produz só uma, ou por plasma alternativo ele produz 2, 3, 4 mais proteínas. Então, algumas informações mais moleculares, mais técnicas, né, quem tiver uma imagem, né, dá para printar isso do Decipher, NCBI, de praticamente todos eles. Não sei se aqui eu coloquei Decipher também, vou acrescentar, se não tiver colocado, vou colocar também Decipher, ele é muito bom também. Decipher também tem uma visualização boa para vocês, vocês podem colocar no Decipher. Então, uma parte mais técnica sobre a estrutura do gene, né, de uma forma geral, e aqui já parte também dos resultados, né, que a gente tem que colocar. O que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de autismo, existem características em comum para todos os pacientes e, por outro lado, existem características que podem estar diferentes. Então, todo paciente com autismo ele tem que ter aquela tríade autística, ele tem que ter alterações de comportamento, de interação social, de comunicação. Então, esse aqui já está bem definido. Para ser autista, tem que ter isso. Só que, além disso, de acordo com o tipo de gene envolvido, ele pode ter outras condições, ou ele pode ter uma variação nessas condições. Então, ele tem ecolalia, ele tem deficiência intelectual, ele tem TDAH, tem problema com sono, ele vai ter uma tendência a ter esquizofrenia, ele tem sensibilidade alimentar. Então, esse gene, de uma forma específica, quais que são as principais consequências clínicas desse gene? Vocês podem encontrar isso diretamente em bancos de dados ou na própria literatura que vocês acabaram lendo, os artigos que vocês acabaram lendo, geralmente ele vai citar de algumas comorbidades. Então é importante, imagine vocês como futuros médicos. Chegou um paciente, né, um casal, tem um filho com autismo, faz um exame genético, e no exame genético descobre que o gene tal está alterado. Mas qual que é a consequência dessa alteração genética? Tá? Então, você tem que saber exatamente, esse gene, de uma forma específica, a gente sabe que ele produz com autismo, mas a gente também percebe que ele pode levar a isso e aquilo outro. Então, vai dar um autismo que vai dar um risco de regressão, um autismo que vai dar acessibilidade alimentar, um risco maior de convulsão, de ter uma epilepsia, de ter uma esquizofrenia. Então, quais que são outras condições clínicas que vão além do autismo? Isso é extremamente informativo, até para promover um prognóstico mais assertivo e tratamentos mais assertivos também. Então é importante a gente fazer essa caracterização. Além dessas anotações, então vocês vão ver isso aqui, tem no HPO, tende a ter no HPO, mas vocês podem olhar no OMIN, Decipher, no próprio SFARI, geralmente vão ter essas informações. Daqui a pouquinho vou acessar um ou outro deles somente para vocês poderem visualizar. Acho que já vou entrar agora, talvez fique mais fácil de vocês pegarem. Além dos sites, eu sei que a gente chegou a falar de vários sites, né, que acabam tendo informações, mas, por exemplo, se a gente pegar aqui, tá no nome, alguém me fala algum gene que vocês pesquisaram. Algum do gene de vocês.
Pode ser o meu, Shank 2. O Shank 2? Então vamos lá, Shank 2. Então aqui, ó, na hora que eu entro no OMIN, eu já coloco o Shank 2, já vai estar aqui, eu já vou clicar no Shank 2. Aqui a primeira opção é Shank 2. Ele já traz algumas informações, né? Então, por exemplo, localização citogenética, as coordenadas, aqui a gente sabe a posição exata do gene. Está no cromossomo 11, na posição 70.467.853 até 71.253.228. Tá? Aí está no braço longo do cromossomo 11, região 1, banda 3, subbanda 3. Então a gente sabe a posição citogenética e a posição genômica. Se tiver outros nomes, ele vai aparecer também, já foi chamado de cortactina, de corte PP1, então vocês podem colocar também na parte anterior. E esse gene, basicamente, é um gene que está associado diretamente à suscetibilidade ao autismo. Aqui vocês vão ver, o HOMIN, ele é muito importante na prática médica, porque os fenótipos do HOMIN, geralmente, eles são registrados, né, para uma condição clínica específica. Então, no texto de vocês é importante colocar qual que é o HOMIN que registra ele. Tá? O HOMIN do gene é o 603.290 e o HOMIN do fenótipo, que é essa suscetibilidade ao autismo, 613.436. Então já tem. Aqui vocês vão conseguir extrair várias informações sobre o gene. Tá? Então, ó, várias alterações genéticas diferentes e aparentemente todas elas cursando com suscetibilidade ao autismo. Além do HOMIN, vocês têm vários outros. Eu acho os FAR interessante, talvez eu vou colocar para vocês sobre o Decipher, por exemplo. Vamos ver então no Decipher aqui, ó. Vamos ver se a gente acha o Shank 2, né? Shank 2. Procurar o Shank 2. Vamos ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, no Decipher, vocês conseguem tirar mais informações, ó, também chamado de corte BP1, antigamente também conhecido como SPANC, tal, tem vários registros, e muitas vezes vocês vão ver mais algumas informações. Novamente, ó, um gene mórbido, o HOMIN dele é tal, suscetibilidade ao autismo, então já está bem definido. E está associado também a distúrbios do neurodesenvolvimento, então vocês podem acrescentar essa informação, né, baseado no Decipher. Aqui se tem diferença entre os sexos, muitas vezes, dependendo do gene, vocês podem pegar mais ou menos informações, se tem um desequilíbrio entre os sexos, entre homens e mulheres. Quanto tem mais dados, eles colocam mais informações também. Tem o Varsom, nesse caso, os FARI também, que a gente poderia procurar, por exemplo, nos FARI, vamos ver, genes humanos. Os FARI é um site também que é bem interessante. Os FARI é um banco de dados somente para autismo. Acho que a gente já tinha a gente chegou a comentar sobre ele. Então vou pegar genes humanos e vai carregar os genes envolvidos. Então todos aqui são genes associados ao autismo. Depois, por exemplo, se for do cromossomo 11, vocês podem colocar os outros genes, por exemplo, do cromossomo 11. Nós vamos procurar aqui, por exemplo, Shank 2. Já achou Shank 2. Ele tem um score alto para autismo. Né? E aí, novamente, informações. Né? Outros nomes, o score elevado, ele vai te dar uma relevância aqui no autismo, então com vários artigos científicos e algumas variantes também. Pela função, então vocês têm que ir extraindo as informações e somente através de leitura vocês vão conseguir perceber a que mais, né, o gene pode estar associado de fato. Deixa eu ver se tem mais algum. O Frank ele é muito técnico, né? Não sei se para vocês ele vai trazer muita coisa, mas a gente poderia procurar também. Shank 2. Tecidos que ele é expresso, principalmente a parte do cérebro, obviamente. Se tem
tipos de alterações patogênicas, ó, tem muita alteração no chunk que são patogênicas. Só fechar um pouquinho a luz aqui. Agora, uma dúvida que surgiu, vou fechar isso aqui para a gente voltar no nosso aqui. Ó. Uma dúvida que surgiu, que eu acho importante a gente destacar, é sobre as mutações. Muitas vezes vocês vão encontrar várias mutações diferentes. Ah, encontrei um RS 742, 231. Cada tipo de mutação, o que a gente tem que entender? Cada gene associado ao autismo, o gene ele tem uma função. Não é um gene para fazer autismo. O gene ele tem uma função, muitos desses genes têm uma função no cérebro, mas os genes podem ser expressos em vários outros tecidos também. Quando a gente fala de um gene é responsável pela formação de uma proteína. E qualquer alteração desse gene, várias alterações diferentes, podem ter consequências clínicas diferentes. Então, uma alteração no começo do gene, no meio do gene, no final do gene, vai mudar a estrutura da proteína de uma forma diferente, que pode gerar consequências clínicas maiores, consequências clínicas menores, podem afetar mais dentro do sentido do transtorno do espectro do autismo, mas também, de acordo com a posição, ele pode levar a outras condições clínicas, porque de repente essa proteína ela tem uma função na parte terminal dessa proteína, dentro do sistema endócrino ou dentro de uma outra coisa. Então é importante verificar que não é só a análise do gene, é a análise do tipo de mutação encontrada no gene. Então todos vocês vão ter que também identificar alguma das principais variantes genéticas relatadas. Então, nesse gene que tem tal função, que está associada a isso e aquilo, as principais mutações encontradas são tal, tal e tal. Então, vocês podem nomear, quem conseguir estar herdado, pode colocar qual que é a mais frequente, a segunda mais frequente, a terceira mais frequente. Então, vocês podem citar as alterações mais comumente encontradas nesse gene que cursam com o autismo e qual que é a consequência de cada uma dessas alterações. Às vezes vão encontrar 3 alterações, as 3 levam ao autismo. Às vezes podem encontrar alterações diferentes que levam a pequenas condições clínicas diferentes. Toda vez que a gente tem uma modificação em um gene, essa modificação pode ou não afetar a estrutura da proteína. Então, às vezes, vocês vão consultar, encontrei um RS, só que quando eu faço a busca, ele fala que esse RS não tem impacto clínico. Talvez não afetou um sítio ativo, talvez é uma mutação equivalente que não altera a estrutura da proteína. Então, para cada tipo de mutação encontrada, vocês vão colocar se tem um peso maior, as consequências. Então, talvez ordenar isso na forma de uma tabela seria interessante. Para quem conseguir ter mais dado, pelo menos as principais mutações não precisam ser todas as mutações. Tem gene grande, por exemplo, que a gente vai rastrear. Quando você olha, tem 1000 mutações diferentes registradas no mesmo gene. Então, obviamente, ficaria demasiado, né? Mas colocar pelo menos as mais comumente citadas nos artigos ou nos bancos de dados. Tá? Então, aqui, identificação das principais variantes e das suas consequências clínicas, se tiver as informações. E lembrando, se for um RS, o RS, cada um deles significa uma coisa. Então, por exemplo, no lugar de uma timina, tem uma citosina. Se eu mudo um nucleotídeo, vou mudar o códon, posso mudar o aminoácido, posso mudar a estrutura da proteína. Então é importante vocês colocarem, além dos RS que vocês tiverem encontrado, né, colocar também qual é a consequência disso. Fez um códon de parada, mudou uma alanina para uma fenilalanina. Então vocês vão colocar uma informação básica. No formato de uma tabela, pelo menos com os 10 mais importantes, eu acho que fica legal, né, e fica bastante informativo e visualmente mais acessível. Então, vou colocar as principais alterações. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo que a qualidade da internet parece que aqui deu uma quedazinha. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo. Tá ótimo. Então, identificar as principais variantes, relatar possíveis interações com outros genes. Alguns dos genes que vocês estão buscando, às vezes dependem, eles são genes que vão produzir uma proteína que vai agir com um fator. Então, às vezes, esse gene depende de um outro gene. Se tiver isso na pesquisa de vocês, vocês podem citar.
Então, por exemplo, o gene da relina, o gene Shank, não sei o quê, produz uma proteína tal, e essa proteína tal, ela está associada em tal via metabólica. Então, vocês podem colocar, né? Então, é muito comum uma alteração desse gene junto com outro gene que leva ao mesmo fenótipo. Então, se tiver mais informação, vocês podem acrescentar lá também. E na finalização, o que é importante? Verificar se já existe algum alvo terapêutico para o gene que vocês estão pesquisando, tá? E se tem algum grupo de pesquisa específico. Quando a gente verifica uma alteração em um paciente, não é somente para saber que ele tem alteração. Obviamente, é importante para o prognóstico, é importante para a compreensão da clínica do paciente, mas sempre possível oferecer algumas possibilidades para esse paciente. Se eu sei que esse gene está associado à convulsão, então eu sei que, se ele chegar a manifestar convulsão, eu sei como que eu vou ter que tratar ele. Mas é importante saber também que, às vezes, esse gene já é alvo de uma terapia específica. Então, se ele for alvo de uma terapia específica, você pode falar, vocês vão fazer a busca baseada em artigos, aí vocês podem acrescentar, para essa parte eu gosto muito do orfanético, acho que a gente chegou a falar sobre ele, vou acrescentar ele aqui, né, terapêutica, orfanet, tá? Então, para a parte terapêutica, acho que é um dos melhores sites que tem. No Orfanet, ele consegue colocar se já tem grupo de pesquisa no mundo, onde são os principais grupos, é Estados Unidos, é França, é Alemanha, Brasil, né? Se tiver uma droga órfã, ele já vai colocar. Verifique se já existe perspectiva de terapia gênica, inclusive. Alguns genes já são alvos de terapia gênica, para tentar corrigir o defeito genético. Então, se for, dá um up muito grande no trabalho de vocês. Tá? O Orfanet, deixa eu colocar aqui de novo. Tá? Deixa eu colocar aqui, Orfanet. Então, vocês vão entrar no Orfanet, ele é um site bem amigável, vamos dizer assim. Tá? Então, vocês podem fazer a busca de várias formas diferentes dentro do Orfanet. Então, eu vou colocar aqui por gene, que é esse primeiro, né? E vamos colocar, por exemplo, Shank. Eu não sei se para o Shank vai ter, mas vamos colocar, Shank não é doença, não é amin, a gente está pesquisando pelo gene, tá? Então, vamos ver se ele acha alguma coisa. Nem sempre vai ter terapia já específica para ele. Tá? O resultado, Shank 2. Então, vamos ver. Aqui ele vai citar muitos códigos, né? Vejam bem, porque o Shank aqui ele já colocou que está associado a outras condições também. Shank, ele deu muita opção aqui. Shank coisa que está associada a coisa demais. Aí tem que pesquisar se tem algum desses que vai cursar com autismo. Aqui ele abriu muito. Nada demais aqui. Não está puxando o Shank de fato. O problema é que o Shank está associado a tantas vias, para vocês vai complicar bastante. Vou tentar. Me fala um outro nome de um gene aqui, para ver se a gente acha uma terapia mais específica para ele. Tem alguém que trabalhou com outro gene sem ser o Shank? Professor, a gente pode tentar o CAC NA1C? Pode. Aqui. N, qual que é o seu? NA1C. Aqui, 7 resultados. O CAC-NA1C, por exemplo, e é até importante para vocês colocarem, ele tem uma associação aqui com 7 alterações, né? Síndrome de Timóteo, né?
genérico, tipo 1 tipo 2, síndrome de Ward, deficiência intelectual síndrome não específica, síndrome de Brugada, tá? E síndrome de Timóteo. Se vocês pesquisarem, síndrome de Timóteo associado ao autismo, síndrome de Brugada associado ao autismo, são condições que a gente chama de autismo sindrômico, porque o autismo está associado a uma condição genética, no caso, associado ao CAC. Vamos colocar o Brugada. Vamos colocar Timóteo, pode ser também, para ver o que ele vai abrir. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele fala aqui que é assim de Timóteo, ele vai colocar não sei o que, ele vai colocar algumas alterações e a gente pode tentar verificar se existe algum centro de tratamento. Aqui vai falar epidemiologia, né, descrição clínica, etiologia, então ele fala do gene aqui, né, provavelmente você já deve ter encontrado essa associação do CAC com isso, aconselhamento genético, manejo e tratamento, tá? Isso aqui é importante para vocês colocarem no trabalho de vocês. Então, quando você reconhece que tem uma alteração genética, você fala assim, ó, o CAC NA1C está associado a condições autísticas sindrômicas, tanto para a Brugada como para a Timóteo. Quando se tem uma alteração desse gene, é importante verificar que é comum problemas, por exemplo, cardiológicos, problemas tal. E a principal preocupação, por exemplo, seria sobre fibrilação ventricular. Vamos colocar hipoteticamente aqui, tá? Então, vejam bem que, às vezes, os pais vão chegar para vocês com uma criança que tem uma condição sindrômica, tem um autismo, clinicamente foi reconhecido com autismo, você fez uma avaliação genética e você descobre que esse autismo está associado à mutação em CAC, no CAC específico lá, NA1C. Quando você sabe disso, você sabe, ops, esse gene alterado também tende a cursar com problemas cardiológicos graves. Então você já sabe o que mais olhar, associado às vezes, talvez, não sei, hipoglicemia ou mais alguma coisa assim, tá? Então, aqui é interessante porque ele fala, inclusive, do prognóstico, às vezes, né? Problemas cardiológicos, pode ser fatal na infância, ou tanto que essa informação é importante. Às vezes os pais nem sabiam que a criança tinha um problema cardiológico, poderia levar a uma fibrilação ventricular, por exemplo, e morte súbita. Então, é importante essa informação para começar a tomar as medidas preventivas. Só que se vocês descerem mais no Orphanet, vocês podem encontrar mais algumas informações. Sobre a doença, para o público em geral. Os guidelines são extremamente importantes na prática médica, guidelines na parte de anestesia, na prática clínica. Aqui ele não colocou nenhum centro de referência de tratamento. Então, provavelmente não tem. Às vezes, abrindo alguns guidelines, vocês vão colocar. Quando tem algum centro de tratamento, eles vão colocar assim, drogas órfãs e centro de pesquisa, centro de tratamento. Então, geralmente vai aparecer nessa e... não, tá aqui logo embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Triagem clínica, biobanks, registro, tá. Centro de expertise, teste de diagnóstico, organização de pacientes. Então, vejam bem que são informações que são importantes, vocês podem buscar também. Chegou um casal, o filho está diagnosticado com autismo, ele verificou que a mutação em CAC NA1C, você sabe dos riscos cardiológicos, ele fala, mas tem mais pacientes com essa condição? Existem organizações de pacientes, tem associações, tem federações, então vocês podem passar essa informação que vai ajudar muito o casal, vai ajudar muito a família nesses casos. Aqui não colocou nenhuma droga órfã, tem alguns ensaios clínicos, tem um ensaio clínico, alguns projetos de pesquisa sobre, então vocês podem entrar e ver se vocês conseguem extrair mais alguma informação. Isso é um up, mas pelo menos, que é o que eu acho importante, pelo menos sobre essa parte de manejo de tratamento, prognóstico, eu acho que são informações importantes. Se vocês conseguirem pegar, os guidelines também são importantes, né? E se conseguir colocar uma informação adicional, eu acho que é importante também. Existe no Brasil uma associação de pacientes para aqueles que têm mutação. Algumas associações são para o nome da doença, outros podem ser para o gene, tá? Então vocês podem verificar. Então, quanto mais informação vocês tiverem,
obviamente é melhor. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Vejam bem que coisa interessante. O mesmo gene, tá, de acordo com a alteração e com a clínica por vir do paciente, ele pode receber nome de síndromes diferentes. Então, o paciente com mutação em CAC-NA1C, ele pode cursar com síndrome de Brugada ou pode cursar com a síndrome de Timóteo, por exemplo. Então, para vocês na prática clínica, isso é extremamente importante e é importante vocês relatarem isso também no trabalho de iniciação científica de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, a informação, assim, extração de informação é muito fácil vocês conseguirem pegar, porque tem muitos bancos de dados. DSAF gosta bastante, o Orphanet eu acho que é interessante para a parte de finalização do trabalho de vocês. Então, ó, na finalização, então verificar se tem alvo terapêutico, se já tem associação, então para colocar. E na conclusão, ela pode ser mais sucinta, né? Vocês vão colocar assim, sabe-se que o gene tal tem uma correlação forte, média, fraca, questionável, com o transtorno do espectro do autismo. Por outro lado, sabe-se também que mutações desses genes podem cursar com isso e aquilo, pode levar a um autismo sindrômico ou não sindrômico. As principais alterações clínicas são tais, tais e tais, né? E é importante essas alterações no aconselhamento genético, porque consegue direcionar para terapias mais assertivas, mais específicas, e esses vão fazer a finalização, né, do jeito que vocês acharem melhor, ok? Então, eu acho que dá para trabalhar, lembrando, não é um trabalho de conclusão de curso, não é uma dissertação de mestrado, não é uma tese de doutorado, é um trabalho de iniciação científica, para vocês começarem a acessar algumas ferramentas, né, que envolvem alterações genéticas, nesse caso específico, do autismo. Aí, não esquecer de colocar as referências de preferência, referências mais atualizadas, ok? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Vocês conseguiram seguir mais ou menos? Porque eu acredito que todos vocês, com o relatório parcial, vocês já tinham um roteirinho mais ou menos formado. Agora a gente só precisa fazer a finalização, tá? Eu acho que o Orphanet, o DSAI vai ajudar vocês nessa finalização, né, para finalizar com as consequências clínicas. Vocês podem colocar isso na forma de gráfico, vocês podem colocar isso na forma de tabela. Então, de acordo com os dados que vocês tiverem, vocês podem fazer um manejo disso para ficar mais fácil de vocês organizarem. Tá bom? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Professor, eu fiquei com algumas dúvidas. Sim. Nessa parte que você estava falando do alvo terapêutico, que o senhor até inclusive usou meu gênio, o SHANK2, o senhor não achou alvo terapêutico específico para ele? Por isso que o senhor quis trocar? O SHANK? É. Tem que verificar, porque na verdade o SHANK está associado a tantos processos, e quando a gente jogou lá no Orphanet, você viu que a listagem ficou muito grande. Tá? Então, talvez você tentar destrinchar, colocar no Orphanet alguns descritores para restringir em cima de autismo. Talvez fique mais fácil para você, porque SHANK2 realmente está associado a muitos processos, vai ficar um pouquinho longo para você, mas com certeza ele deve ter algum alvo terapêutico mais específico. Talvez, se um banco de dados for muito longo, talvez procurar na forma de artigo. Então, você vá lá no PubMed, ou até no Google Acadêmico, talvez que é um pouquinho mais abrangente, às vezes, você coloca assim, em inglês, né, alvo terapêutico para SHANK2 em autismo, né? Então, talvez ele já vai direcionar, porque alguém já vai ter feito isso. Num trabalho de TCC, dá tempo de fazer essa busca. Num trabalho de iniciação científica, buscar esses alvos terapêuticos. Quando a gente colocou lá sobre o SHANK2, apareceram 9.000 descritores. Então, fica muito longo. Às vezes só aparece 7 doenças associadas ao gene, uma só doença associada ao gene, ou transtorno, condição clínica, né? Já vai aparecer 20, 30. No SHANK apareceu um excesso de descritores. Depois eu vou tentar, com calma, colocar alguns filtros também, para ver se a gente consegue rastrear mais ou afunilar mais em cima do autismo em si. Tá? Mas você pode ter certeza que você vai encontrar. Quando a gente fala de alvo terapêutico, você tem que pensar em duas vertentes. Um alvo terapêutico diretamente para o gene alterado e um alvo terapêutico para as condições clínicas. Então, por exemplo, quando eu falo de terapia gênica,
Meu alvo terapêutico é a própria alteração genética, vou tentar corrigir o defeito genético. Mas eu posso usar o termo alvo terapêutico baseado na alteração clínica que está ali presente. Então, pacientes que têm alteração, vamos colocar, não vou lembrar de cabeça, mas um que cursa com epilepsia, por exemplo. Meu alvo terapêutico é epilepsia causada por tal gene. Então, posso focar. Então, às vezes, você vai encontrar um artigo que fala assim, pacientes que têm epilepsia provocada por tal gene apresentam uma resposta clínica melhor com tal fármaco. Aí, se você conseguir verificar um fármaco que funciona bem com uma alteração clínica específica em mutações de um gene específico, aí sim você pode falar que o alvo terapêutico, né, ele está associado nessa condição. Tá? Então, talvez com o artigo vai ser mais fácil, no seu caso específico, que o Shank ele acabou abordando, colocando muitas alterações. Até te perguntando, quando você colocou mutações em Shank 2, você achou muita alteração genética? Doutor, eu achei muitas coisas sobre o Shank 2. Eu estava até em dúvida quanto à metodologia, porque eu não sei filtrar as informações, tanto nas bases de dados genômica, quanto no PubMed. Assim, a gente usa aqueles fatores de inclusão e exclusão dos artigos, mas eu fiquei até em dúvida quantos artigos eu tenho que pegar, se são 15, 20. Eu não entendi direito como que eu monto essa metodologia para explicar as informações que eu estou tirando e da onde que eu estou tirando, entendeu? Isso. Eu falo assim, quando você coloca filtros de uma busca de artigo, então você vai colocar, por exemplo, aí você coloca os descritores em inglês, ASD, transtorno do espectro do autismo, você vai colocar o seu gene, o SHANK2, e aí você vai ver, vai aparecer assim, 15 mil artigos. Aí, o que eu recomendo fazer? Colocar alguns filtros para humanos, porque o SHANK2 ele pode estar presente em outras espécies com o mesmo nome, principalmente mamíferos, primatas, tá? Humanos, artigos recentes, artigos livres. Então, você vai começar a colocar alguns filtros de acordo com o que você acha mais interessante. À medida que vai colocando, você vai verificar, agora já estou com 500 artigos. Aí você pegou só artigos em inglês, português, que eles estão completos, gratuitos, nos últimos 2 anos ou 3 anos, depende do N. Que cada um de vocês pode ter um N muito diferente. Às vezes você coloca 10 anos, tem 30 artigos. Às vezes você coloca 5 anos, tem 1000 artigos. Então, você pode colocar nos filtros. Então, você pode pegar somente dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos. Depois, à medida que você vai colocando filtros adicionais, somente de humanos, somente que não são artigos de revisão, somente que não são coisas experimentais. Então, você vai colocar nos filtros. Depois, o que você faz? Seleção por título. Você tem 100, 200, 300 artigos, não compensa você ler todos os artigos, nem daria tempo tecnicamente. Então, o que você faz? Pega esses 100 artigos, aí você coloca no PubMed, por exemplo, apresentar de 100 em 100. Então, você vai olhar o título do 100 para ver se é um título que é importante para você na prática médica, que é importante para você extrair algum dado da sua iniciação científica. Então, você pode colocar até na sua metodologia que foi feita depois uma seleção por título. Depois você selecionou os títulos, restringiu a 50 artigos. Vamos colocar, tinha 300, separou por título 50. Desses 50, você vai resselecionar baseado em leitura de abstract ou de resumo. Então, dos 50 que você selecionou por título, você leu o resumo de todos eles e selecionou os 20 mais importantes. Então, você pode traçar dessa forma. Cada um de vocês vai ter que criar os filtros de acordo com o N que vai ser apresentado, de acordo com a relevância. Tem genes que são muito recentemente associados ao autismo. Tem genes que são dos primeiros. Você vai pegar o SHANK, um gene muito longínquamente, em termos temporais, associados ao SD, ao TEA, né? Então, provavelmente, você vai ter um N de artigo muito superior. Então, filtra por título, vai colocando restrições. Título e depois abstract. Dos abstracts, você vai selecionar 20. Você pode até pré-determinar, vou selecionar os 20 mais importantes. Só que na hora de selecionar, você verificou que tinha 25. Então, você pode reorganizar, colocando assim, foram selecionados os 25 mais importantes baseados em leitura de abstract, em leitura de resumo. Então, cada um de vocês vai ter que criar
essa metodologia baseada no que vai conseguir encontrar. Se todos vocês estivessem fazendo o mesmo gene, a gente faria uma coisa mais padronizada. Mas como cada um de vocês é um gene diferente, que tem mais ou menos publicações, que pode estar associado a mais doenças, ou a mais transtornos, ou a várias outras condições clínicas, que tem gene que é só autismo. Tem gene que você olha lá, tem 20 condições clínicas e 700 subdivisões. Aí, obviamente, você vai ter que colocar, restringir bem mais sua pesquisa. Tá? Então, para cada um de vocês, vão filtrando para que, no final, vocês tenham em torno de 20 artigos para embasar. Porque 20 artigos já é um N legal. Além dos artigos, vocês vão ter pesquisado vários bancos de dados diferentes que vocês vão nomear no trabalho de vocês. Só verifiquem no Congresso de Ciência e Tecnologia, porque parece que o resumo, né, o painel que vocês vão fazer, ele tem que ter um limite de artigos. Então, vocês vão ter que restringir mais um pouco. Tá? Então, verifiquem só nessa página de metodologia se vocês podem colocar 15, 20, 30 artigos. Mas eu recomendo um mínimo de 15 e um máximo de 30 artigos. Eu acho que fica um N legal. Tá? Tá ótimo, professor. Então, isso quanto ao PubMed, né? As bases de dados de artigos, Isso, que eu posso isso. só dizer o Banco de critério dados, de vocês podem inclusão. colocar uns 10, 15, tranquilo. Tá? Beleza. É como se fosse um fluxograma Prisma, né? Isso. Perfeito. Agora, a parte da base de dados genômica, que eu não entendi como que eu explico, como eu tirei as informações de lá, se tem um jeito certo de eu escrever, ou se eu posso só escrever conforme o senhor já tinha escrito naquele arquivo que o senhor enviou. Exato. Aí vocês podem colocar assim, baseado no database, no banco de dados OMIN, né? Aí vocês vão colocar entre parênteses o site, vocês vão colocar na referência, né? www.omin.org, fecha lá. Aí nas referências vão colocar o link completo acessado em a data. Normal, igual uma referência do site. Mas vocês podem colocar na discussão de vocês, baseado no OMIN, tal gene está associado às condições clínicas, tal, tal, tal e tal. Já de acordo com os FARI, esse gene estaria associado a ter um peso maior ou menor. De acordo com o banco de dados Orphanet, entre parênteses, www.orphanet.org, fecha parênteses, existem terapias ou existem centros de pesquisa localizados em tais países. Então, vocês podem citar realmente sites, porque todos eles que estão lá no material que eu mandei para vocês, todos eles são sites oficiais. Então, são bancos de dados robustos que são utilizados pela comunidade médica para poder extrair informações de natureza clínica, médica e genética. Tá? Então, vocês podem citar, são bancos de dados robustos. Tá bom? Não precisa... Doutor, sim. Eu fiquei com uma dúvida do seguinte, aquela tabela que a gente fez, que tem assim mais de 500 mutações, eu fui selecionando aquelas que são mais importantes, né? Só que eu não consegui achar nenhum artigo que cite sobre essas mutações para eu poder ajudar a escrever a discussão. Aí eu pensei assim, eu vou citar seco, esse aqui é mais prevalente, mas como é que eu vou associar? Porque, por exemplo, o meu trabalho é sobre a esclerose tuberosa e a relação dela com esse gene, que é o TSQ1, e o desenvolvimento do autismo. Aí eu fico com medo de colocar algo muito raso na discussão. Sim. Aí, ó. Tá, então vamos deixa eu adicionar mais aqui. Deixa eu voltar onde eu tô aqui. Não. Deixa eu minimizar aqui. Ó, vou adicionar no texto. Tô compartilhando a tela? Tô ainda, né? Aqui ainda não apareceu, doutor. Tá mostrando o senhor. Tá aparecendo o texto? Mas isso aqui acho que é de... Deixa eu pegar o outro texto. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo Tá compartilhando minha tela? Não tá, doutor. Tá mostrando o senhor. Mas você está projetando minha tela ou não? Antes estava projetando, agora que não tá mais. Ué. Acho que eu parei de compartilhar. É aqui, ó, tá. Compartilhar a tela. Vou voltar, compartilhar. Tela cheia. Ok. Então, agora voltou. Deixa
Deixa eu puxar aqui novamente, minimizar aqui. Aqui, ó. Então, aqui vou adicionar mais alguns que vocês vão poder usar também. Ó, vejam bem que a gente colocou muitos. NCBI, OMIN, GenBank, GenBroads, Agrees, Five, Franklin, relação. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Para SNPs, entre parênteses, os RS, tá? Para os RS, porque a maior parte de vocês vão ter encontrado alguns códigos, alguns RS, lembram? O que vocês vão fazer quando vocês encontrarem os RS? Aí vocês têm vários bancos de dados que são diferentes. Tem o SNPedia, tem o Varsome e o Franklin, talvez seriam os melhores. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. SNPedia. SNPedia é como se fosse uma Wikipédia de RS. Só que eu acho ele mais ou menos fraco. Me fala um RS que alguém encontrou aqui. Algum RS. Alguém tem face aí, alguma mutação de ponto que vocês encontraram? Ninguém? Ninguém localizou um? Deixa eu pegar buscar RS, ID, ASD. RS. Aqui, ó, vamos pegar um RS aqui, ó, por exemplo. Ó, vocês estão no SNPedia. Vou colocar aqui esse RS aqui encontrado. Então, se você encontrou um RS, vocês vão digitar, ó. Esse RS 7794745, né, é um SNP comum para o gene CNT-NAP2, tá, que está associado ao autismo, baseado, tá, e tem até publicação que vai falar sobre ele. Então, aqui ele vai te trazer algumas informações. Para mim, aqui são informações cruas. Qual que é a vantagem? Que ele vai trazer alguns artigos que vai falar desse IRS específica, se vocês quiserem. Mas o interessante seria ir para outros bancos de dados. Por aqui, vocês conseguem, às vezes, até acessar esse outro banco de dados. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver, acho que pelo Franklin ou pelo Varsome. Vou tentar pelo Varsome aqui, ó. Existe um outro site que é o Varsome. Vamos ver se a gente consegue, ó. No Varsome, vocês vão colocar URS e procurar. Não precisa de nada disso. Aqui, por exemplo, esse RS tem uma predição benigna. Ele fala, gente, eu estou meio sem óculos aqui, não estou enxergando muito bem. Aqui, ó. Esse RS está no cromossomo 7, na posição tal, uma timina no lugar de uma adenina. Então, basicamente, a informação que vocês precisam seria basicamente isso. E é um códon de parada pelo jeito, que tem com interrogação.
Vocês estão conseguindo enxergar melhor do que eu não, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Ó, no Varsome, podem entrar no Varsome, que talvez vai ser a forma mais direta que vocês vão conseguir. Ó. Entrou no Varsome, coloca o código do RS, aí vocês podem selecionar o principal RS que vocês encontraram, os 3 principais, os 5 principais, quem conseguiu os 10 principais, tá? Tanto faz. Aqui eu coloquei, e ele vai me colocar, ó, qual que é o gene, tá? Às vezes, aí é bom verificar se tem mais algumas informações, ó, publicações de variantes sobre o gene. Então, aqui vocês podem ter os links. Mas o mais importante é chegar nisso aqui, ó. Essa variante RS7794745 é uma variante presente no cromossomo 7, na posição, vamos ver aqui, ó, 146.489.607, tá? O meu alelo de referência era para ter uma adenina e a mutação é a presença de uma timina. Vejam bem que cada RS ele codifica para uma alteração bem característica. Então ele fala, no gene tal, no cromossomo 7, nessa posição exata, tem uma timina no lugar de uma adenina. Essa é a nomeação da alteração. Aí, novamente, ele vai colocar o gene, tá? A nomenclatura, e aqui a posição dentro do gene, tá? Ele coloca uma timina no lugar de uma adenina. O que é importante? Às vezes ele vai colocar algum valor depois. Aqui, ó, proteína, provavelmente é um códon de parada, porque a proteína ficou alterada. Às vezes vão encontrar aqui, ó, alanina barrinha fenilalanina, ou metionina barrinha qualquer outro. Então ele vai colocar, às vezes, não é sempre que ele coloca, qual que é o aminoácido que ficou alterado. Então, é uma informação adicional que é importante para vocês também, saber exatamente qual que é a mutação específica para cada RS. Então, quando forem montar a tabelinha, coloca assim, RS foram encontrados 10 RS principais. O RS 779474-5 é uma alteração na posição tal que no lugar de uma adenina tem uma timina. Tá? E a consequência é essa aqui, ó, proteína truncada, forma um códon de parada. Ou, se tiver alguma outra informação, vocês vão colocar qualquer outra informação. Vou tentar mudar só no finalzinho, só para ver se a gente vê uma coisa diferente aqui, ó. Para ver se esse RS existe, que a gente imitou ele agora. Aqui ele nem colocou da alteração. Aqui não tem. A gente poderia ficar brincandíssimo, mas imagine, são milhares de RS diferentes. Então, aqui também ele não coloca qual é o tipo de mutação, mas sempre vai colocar o cromossomo, a posição, qual que é o alelo que era para ter, qual que é o alelo encontrado, né? E se tiver alguma consequência, ele coloca. Aqui é uma alteração benigna, não tem consequência nenhuma. Vamos ver, 70, 69. Se a gente acha alguma coisa. Vocês viram que são muitos bancos de dados diferentes, né? Aqui também não tem informação sobre a proteína formada, viu, na mesa, tá? Deixa eu minimizar aqui e voltar ao nosso aqui, tá? Então, aqui, para as NIP, vamos colocar... Foi o Varsome que eu mostrei para vocês, não foi? E aqui vocês podem ir no Varsome. O Varsome é legal, né? Tem o Varsome ou o Snipedia, tá? Tanto o Varsome quanto o Snipedia são bons, mas o Varsome é melhor. Então, para cada RS que vocês encontrarem, vocês vão colocar a posição cromossômica, qual que é a alteração específica daquele RS, adenina para uma timina, e se tiver a consequência clínica, vocês colocam a consequência clínica. Geralmente, está no Cipédico ou no Varsome, ele vai acabar colocando. Eu só ver se no Franklin tem também, pode ajudar vocês aqui. Se o Franklin vai ter.
acho que aqui não vai colocar aqui não achou praticamente nada. Novamente, acho que para vocês vai ser mais interessante, mas aqui ele coloca novamente, ó, aquele RS lá, o gene, a posição e a alteração, uma timina no lugar de uma adenina, tá? Então, basicamente, é essa a principal informação. Aqui é interessante porque ele colocou, essa aqui é provavelmente benigna, mas isso pode mudar bastante baseado nas informações que a gente acrescenta posteriormente. E aqui tem vários links para outros bancos de dados também. Alteração no banco. Tá? Vamos ver se aqui a gente tem também pelo NCBI. O NCBI vai colocar só a frequência, principalmente a posição e a frequência. Por exemplo, o RS, vocês podem tirar uma fotinha disso aqui, ó, para mostrar a posição exata da alteração cromossômica. Acho que fica bem legal também. Acho que ilustra, né, a busca em banco de dados. Não assustem, pessoal, porque, na verdade, isso aqui, vocês estão ainda numa iniciação científica. Vocês, obviamente, não vão sair daqui... Deixa eu interromper o compartilhamento. Lembrando, vocês não vão sair geneticistas, mas pelo menos vocês sabem que existem vários bancos de dados diferentes. É importante, principalmente, vão fuçando, entra no banco de dados, vai mexendo, tenta descobrir mais ou menos de extração de informação, tá? Mas já colocando os principais RS que cada um representa, então faz uma tabelinha, RS tal, a alteração, a posição cromossômica e se tiver uma informação, né, qual que é a alteração na estrutura da proteína. Alanina, pratimina, códon disparado, alguma coisa assim, tá? Não precisa, não tem como fazer de todos os RS. Vocês vão fazer somente dos principais. De acordo com o que você tiver de informação, você pode fazer dos 3 principais, dos 5 principais ou dos 10 principais. Depende da quantidade de dados que você conseguir montar. Tá bom? Beleza, obrigada. Tranquilo? Eu tava com essa dúvida, porque é muito. É muita coisa, tá? Mas lembrando, é uma iniciação científica, né? Obviamente, assim, eu conheço muito geneticista que trabalha com genética que nem consegue acessar a maior parte desses bancos de dados, né? Então, tem muita gente que destina isso somente para o laboratório se vira, mas é importante a gente ter um pouquinho, pelo menos saber que isso existe, saber onde buscar, né? Saber o que é um RS, qual é a consequência dele, né? Que às vezes vão pegar um lado e falar assim, no gene tal tem um RS tal, mas isso é o quê? Onde é que eu vou buscar sobre a consequência clínica? Então, vocês já estão começando, né, em termos científicos, a saber para onde fazer esse rastreio, quais que são os principais, que cada um significa, tá? Acho que o objetivo da iniciação científica é exatamente isso, tá? Cada um com seu gene específico. Aí eu recomendo, vão construindo o relatório final, tá? Não esqueçam de se inscrever na Semana de Ciência e Tecnologia, mas vão escrevendo o relatório final e, à medida finalizou, já me manda para eu fazer, né, verificar se está tudo certinho, se está faltando alguma coisa, tá? Que eu vou fazer a verificação de todos eles antes de vocês postarem. Lembrando, tem até o final do mês para postar, tá? Você tem 3 semanas para fazer a finalização, mas não deixa para a última hora, né? Apesar de estar pré-estruturado, pelo menos tem que ainda ir até a finalização, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem postar no grupo também. Tranquilo? Tá ótimo, professor.